Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês a análise de pool de liquidez depois que tivemos a eleição presidencial aí dos Estados Unidos no dia 5. Se você é novo por aqui, eu sou o Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui na ferramenta Matrix Finance, que é a ferramenta que eu uso para poder buscar pools e fazer análises. Vou iniciar adicionando alguns filtros, então vou colocar APR acima de 20% e abaixo de 2.000, para já começar filtrando. E eu vou ordenar aqui por taxas dividido por TVL, em ordem decrescente, do maior para o menor. E vou adicionar aqui algumas redes. Eu vou adicionar, no caso, a rede Ethereum, Arbitrum, Polygon, Base. Vou adicionar a Orca com a Solana também, beleza? Então aqui a gente vai ter várias pools, tá? Uma lista de pools aqui. Como eu ordenei da maior taxa, então a gente vai ter muita memecoin aqui no início, né? Mulbang, Fog e etc. E a gente, no caso, iria filtrando aqui e navegando entre as páginas. No caso aqui, eu já deixei algumas pools como favoritos, tá? Então aqui eu já favoritei 6 pools e vou começar a análise delas. Então eu vou começar aqui com Ethereum e Virtual, é uma pool que eu já trouxe no vídeo anterior, mas eu vou fazer novamente uma análise dela. Eu não lembro se no vídeo anterior ela foi a de 1% ou a de 0.3 mesmo, mas hoje eu estou trazendo a de 0.3, e aqui a gente já está vendo que ela é uma pool que iniciou recentemente, porque a gente não tem dados de volume aqui para trás, então ela tem pouco tempo de início. Então já vou começar aqui mudando o calculation range dela. Eu vou botar 12 dias para a gente já começar a ver as barras de volume aqui próximas aqui. Ela está nesse movimento aqui lateral, né? A gente consegue ver aqui fundo, topo, fundo, meio do caminho, e agora voltando aqui no meio do caminho aqui, num possível canal lateral entre um range máximo de pouco menos de 25%, 20%, um range mínimo ali de 33%, se a gente considerar aqui esse fundo. Então eu vou ajustar o range aqui, eu vou colocar o range mínimo próximo dessa região aqui, desses dois fundos aqui, um pouco abaixo desse último fundo. Tá? Então a gente vê que ela está numa tendência de se desvalorizar perante o Ethereum. Nesses últimos dias o Ethereum vem performando melhor do que a Virtual. Tá? A gente vê aqui que esse fundo aqui é mais alto que o fundo anterior. Então eu vou colocar ele nessa região desse fundo, ou seja, aqui na região de 25%, 24%, 25%. E o topo, eu vou dar uma margem aqui, como ela está se valorizando, eu vou botar 25% para cima também. A gente vê aqui que a volatilidade do preço entre a região de fundo e a região de topo é de 26%. A correlação dela é de 0,37%. E aqui a gente tem um volume onde ele está vindo decrescente. Como ele está decrescente, tem essa barra aqui que muda a média aqui, então eu vou tirar aqui esses 3 dias aqui até essa barra aqui subir. Então eu vou diminuir o calculation range para 9 dias, beleza? Com isso a nossa correlação fica um pouco melhor em 0,54. A volatilidade do preço também muda nesse período e a gente tem um volume um pouco mais consistente. Então a gente consegue ter uma média de volume um pouco mais consistente, um pouco mais próximo de uma possível realidade, e aí a gente consegue ter um APR mais confiável aqui. Então aqui ela já está no pico da distribuição de liquidez, que é essa região aqui, e com esse range aqui a gente tem um APR de 471% nessa configuração que a gente montou aqui. Eu vou adicionar ela no portfólio e vamos aqui para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é na rede Solana, é Solana e SNS. Para quem não sabe, SNS é Synesis One, que é um projeto de treinamento de IA, onde você recebe cripto. Bom, olhando aqui a distribuição de liquidez, ela não está muito bonita, né? Ela tem aqui essa região aqui bastante flat, né? Nessa área aqui, mas ela tem uma distribuição muito grande aqui no final. Essa é uma pool para ficar de olho e acompanhar de perto, se for montar. Ajustando o range aqui, se a gente trouxer a faixa mínima, o preço mínimo, para a região de fundo dos 30 dias, a gente vai ter aqui 53%, mais ou menos.
aproximadamente 20% aqui para o topo do preço atual. Eu vou ajustar esse range mínimo, trazendo ele para essas regiões de fundos anteriores, que coincide com essa região aqui, desse topo antes dele fazer esse, coincide com esse fundo e um pouco abaixo desse último fundo aqui, desses dois últimos fundos aqui. A SNS, ela está se desvalorizando perante a Solana também, então eu vou adicionar uma margem aqui, deixar aqui numa região de também uma região de 25% também. A correlação dela é negativa, então eu vou aumentar até um pouco mais essa margem para poder ter uma margem melhor de preço. A volatilidade do preço é de 20%. Vamos olhar aqui o volume. O volume dela não é muito consistente, a gente vê que ele vinha um volume baixo, teve um spike aqui, depois teve outras barras grandes. Então ele não é muito consistente, mesmo a gente colocando o volume a partir de uma data menor, ele ainda assim não vai ser tão consistente, mas provavelmente vai melhorar um pouco. Vou colocar o Calculation Range em 13 dias, e aí a gente passa a ter um volume um pouquinho melhor, porque não tem aquela barra tão grande, mas ainda temos aqui barras grandes, mais isoladas do que o que seria um volume consistente, todas as barras próximas do mesmo nível. Tá? Com essa mudança do Calculation Range, a gente passa a ter uma correlação positiva de 0,59. A gente ainda pode ajustar essa faixa aqui. Como ela tem uma volatilidade de 20%, a gente pode melhorar um pouco essa faixa aqui e aumentar aqui e trazer de fato para essa região desses fundos aqui. A gente tem uma pool aqui com 60% de range entre o mínimo e o máximo, isso porque a SNS veio, tocou aqui, ela fez esses topos aqui, eu estou dando uma margem de segurança aqui, tá, para ficar de olho aí. Tá, com esse ajuste do range, a gente está aqui, ó, nessa região onde não tem praticamente distribuição de liquidez, aqui próximo da onde a distribuição de liquidez é maior, e o preço está nesse momento aqui, nesse nível mais flat aqui, mas no topo dele, próximo da região mais alta, entre aspas, aqui desse distribuição de liquidez. Com isso a gente tem uma APR de 514% para essa pool. Eu vou adicionar ela aqui no nosso portfólio e vamos para a próxima pool. A próxima que eu vou trazer aqui para vocês é a de Ethereum e SPEC. SPEC também é um projeto de inteligência artificial na rede Base. Vamos ajustar aqui o nosso range, trazendo um mínimo para a região de fundo, que seria esse fundo aqui, nessa faixa aqui de 31%, mais ou menos. E o preço máximo para essa região de topo aqui, que é próximo de 20%. Aqui a SPEC ela também está se desvalorizando perante o Ethereum. Tá? Acredito que a maioria delas estará se desvalorizando, até porque o Ethereum subiu bastante agora com a questão da eleição americana. Tivemos o all-time high do Bitcoin, tivemos, enfim, todas as moedas subindo bastante depois das eleições americanas. Então acredito que o Ethereum nesse finalzinho aí vai performar melhor do que muitas moedas. Mas a gente pode trazer aqui a região de fundo em 25%, que seria esse fundo aqui, e podemos deixar a região aqui do range mais alto nos 20%, que é nesse fundo aqui. A gente até poderia trazer ela mais para próxima aqui nos 15%, que bate com esses dois topos aqui. Mas vale deixar a margem desse topo aqui, não é um problema, então a gente pode deixar nos 20%. A gente consegue ver que o preço ele não está no topo da distribuição de liquidez, então para ter uma acuracidade melhor eu vou buscar esse topo da distribuição de liquidez e a gente vê que o APR dela diminuiu, né, foi para 97%, estava em mais de 100%, se a gente olhar aqui, ele estava aqui em 150 mais ou menos, puxei, o APR dela diminui, por quê? Porque muito provavelmente essa distribuição de liquidez vai se mover para essa região, ou para essa, ele vai se movendo, né? Porque o mercado ele vai entrando liquidez e saindo de outras áreas. Então, colocar no topo da distribuição de liquidez te dá mais acuracidade na análise. O volume dela ele é crescente, aqui ele começou crescente, tem uma barra bem forte aqui e depois ele ficou um pouco mais estável, com algumas regiões aqui não tão constantes, né? Não está no mesmo nível. A gente tem alguns spikes aqui de volume e depois ele teve essa queda aqui e ficou um pouco mais constante nessa região. Eu vou diminuir o nosso Calculation Range para colocar depois dessa barra aqui. Então eu coloquei o Calculation Range aqui para 12 dias, tá? Para ficar depois daquela barra. E agora a nossa correlação é de 0,21, está positiva. A volatilidade do preço está em 7,91
E com este novo ajuste aqui do Calculation Range, a gente tem um APR de 120% já com o preço no topo da distribuição de liquidez. Eu vou adicionar ela no portfólio nessa configuração, com esse ajuste do preço, para a gente poder ter um APR no pior cenário, vamos dizer assim. E vamos para a próxima. A próxima pool aqui na rede Base também, Ethereum Prime. Esse Prime é um projeto relacionado a jogos, tá? É esse aqui, Echelon Prime Foundation. Ele está relacionado aqui à parte de jogos em blockchain. Então vamos ajustar o range dele aqui, trazer o preço mínimo para a região de mínima. A região de mínima que a gente vê aqui em 30% aqui no finalzinho, tá? Não é essa aqui. Aqui, 30% para baixo. O preço atual está bem próximo do último topo, que é aqui, então eu acho que a gente vai ter que deixar uma margem aí bastante interessante, ele está aqui mais ou menos em 10%, e a gente vê que a Prime vem se desvalorizando perante o Ethereum também. Está subindo a quantidade de Primes que a gente precisa ter por Ethereum. Então a gente pode aumentar aqui esse range, botar uns 20% aqui e colocar nessa região desse fundo aqui, que coincide com esses dois topos aqui. Vai dar uns 15% para baixo. A correlação dela é de 0,44, até tinha um volume razoavelmente consistente se não fosse essa barra de volume aqui, tão grande desse jeito que entrou nesse dia. O restante até que ela segue aqui um padrãozinho meio lateralizado, agora que ele deu uma diminuída aqui nesse finalzinho, tem algumas barras menores, mas geralmente as barras maiores se mantêm aqui nessa região. Então eu vou mudar o Calculation Range para tirar essa barra maior daqui. Calculation Range de 20 dias, tá? Para tirar aquela barra. Ainda assim ela tem essa barra maior, algumas menores, não é tão consistente assim o volume. A correlação dela aumenta um pouco nesse período para 0,74, a volatilidade do preço em 5,98, tá? E a gente vê que ela está dentro do range que a gente montou, ela está bem próximo do topo, o topo está aqui, ela está bem próximo, então não vai mudar tanta coisa trazer o preço para cá. Eu vou manter ela dessa forma, vou adicionar ela no portfólio e vamos aqui para a próxima pool. A próxima pool é Ethereum Well, rede Base. Essa Well é, na verdade, esse projeto Moonwell aqui, que ele é um projeto de lending, tá? De empréstimo na rede Base. Então vamos ajustar o range dela aqui, e a gente vê que ela está vindo numa tendência de baixa aqui, ou seja, a Well tem se valorizado perante o Ethereum, agora que ela está começando a querer talvez mudar este padrão e começar a se desvalorizar, mas ela vinha se valorizando desde aqui de trás. Então vamos ajustar aqui, o range mínimo é nessa região aqui, 33%. Aqui a gente tem essa região aqui de topos em 33% para cima também. O volume dela vinha bem tímido aqui atrás, e agora ele deu uma aumentada significativa, então vou trocar o Calculation Range, vou colocar ele na região onde começa a ter um volume significativo. Então aqui coloquei o Calculation Range para 13 dias, e aí a gente passa a ter um volume aqui bem consistente, né, nesses 13 dias, nesse final, depois que ele aumentou de forma significativa. Então vou puxar o preço máximo para 25%. Se a gente botar aqui 15 dias, eu estou falando desse topo aqui, mais ou menos. Só que eu vou botar os 13 dias por conta da barra de volume. Aqui a região do fundo, eu posso puxar um pouco mais, vou deixar aqui em 30%, que é bem próximo desses dois fundos aqui, mas ele várias vezes toca nessa região aqui, e aqui ele quase toca também de novo. Aqui a gente vê que a Well está se desvalorizando perante o Ethereum neste momento, tá? Mas a gente viu ali que ela vinha se valorizando bastante. Ela ganhou bastante volume agora, nesse final. A correlação dela é de 0,45, não é de toda ruim. Volatilidade do preço em 15%. Distribuição de liquidez, estamos aqui nessa região aqui de topo da distribuição de liquidez. Então, com isso, nessa configuração, a gente está com um APR de 538%. Eu vou adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima pool. Essa pool aqui é a pool de Ethereum e Shiba. Shiba é uma das principais meme coins, né? A segunda maior meme coin. Então a primeira é a Dogecoin e a segunda é a Shiba Inu, ela está em 14º ali em market cap.
Ela é na rede Ethereum, tá? Ela não tem em outra rede, só tem na rede Ethereum. Nos 30 dias a gente vê aqui que ela está numa lateralização bem grande aqui com o Ethereum. Agora que ela perdeu um pouco mais, né? Fez esse topo aqui, recente, mas porque o Ethereum está se valorizando aqui nesses últimos dias, né? Então vamos trazer aqui o range máximo. Se eu trouxer para o topo, ele vai ficar praticamente no preço atual. Vamos trazer aqui o range mínimo para o fundo. Então, a gente tem 1% para cima e 12% para baixo. Eu vou ajustar esse range aqui, eu vou colocar algo em torno de 6% para cima e colocaria aqui nessa região aqui de 8%, onde ele faz um toque aqui, é próximo desse aqui, é próximo desse aqui, 8% para baixo e 6% para cima. Ela tem uma correlação muito boa com o Ethereum de 0,85, então parece que ela caminha junto ali com o Ethereum, então é uma pool que aparentemente ela é constante. O volume dela é que não é muito constante, né? A gente tem aqui esse spike, tem esse spike, essa região aqui de menos volume, agora o volume está crescendo novamente, então fica até um pouco difícil a gente achar um período aí onde o volume fique mais constante, talvez daqui para frente. Então, eu vou mudar o Calculation Range para ele ficar a partir dessa barra aqui. Então, eu botei o Calculation Range aqui para 7 dias, para depois daquela barra. A gente tem uma correlação de 0,78, uma volatilidade de preço de 4,3%. Né? Então, a gente está com um range aqui de 14% de diferença com essa região de fundo aqui. E aqui a gente tem o preço aqui batendo nesse fundo, vindo aqui próximo dessa região. Agora que, como eu comentei, o Ethereum está começando a performar melhor do que muitas moedas, a distribuição de liquidez dela, a gente está aqui na região de topo também. Então, com isso, nessa configuração, a gente tem um APR de 113% aqui na Ethereum Shiba, mas ela é na rede Ethereum, ok? Vou adicionar ela no portfólio. E vamos olhar como ficou o nosso portfólio. Então a gente está com um portfólio com 6 pools aqui, alocação de $1.000 em cada uma, tá? Essa alocação a gente pode mudar. Então aqui $6.000 de alocação. A gente tem um APR anualizado aqui nesse momento de 610%, aproximadamente 50% mensal, uma estimativa de $100 aqui por dia. A gente tem algumas pools aqui com APRs bastante elevados e que eles provavelmente não vão se sustentar nesses APRs. Por exemplo, essa da Prime que está com APR de quase 2.000%. Isso não vai se sustentar por muito tempo, ou vai entrar liquidez ou vai sair liquidez. Mesma coisa essas aqui de 500, a Sol SNS provavelmente não vai se sustentar por tanto tempo, nem a Ethereum Well. Então provavelmente esse APR ele vai cair com o tempo. A Ethereum Virtual aqui, ela está se mantendo com a APR bem interessante, né? A SPEC também ganhou volume recentemente, e Ethereum Shiba, a gente viu que ela é bem constante ali com o Ethereum, embora Shiba seja uma meme coin. Ela tem um ecossistema também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Considere se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.